Olá! Em entrevista exclusiva à Connect TV, diretor do ICEP no Brasil enaltece vocação tecnológica do Algarve e coloca-se à disposição para atrair investidores. Loulé, Silves e Albufeira anunciam candidatura a Geoparque Mundial da Unesco. Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico em Silves completa 10 anos, com quase 70 devoluções à natureza. Termina domingo em Sagres a Ultra Trail, uma corrida a pé de 300 quilômetros pelo Algarve. Orquestra Jazz Algarve faz homenagem a Sofia de Mello Breiner. Seja bem-vindo ao Algarve News. O diretor do ICEP no Brasil disse esta semana ao Algarve News que o Algarve tem as melhores condições para atrair investimentos da economia digital. Fernando Carvalho colocou a entidade especializada na promoção de Portugal no mundo à disposição dos autarcas algarvios. O Algarve pode ser com certeza um destino interessante para tentar atrair os investidores e os cidadãos brasileiros que querem ir para Portugal e querem investir em Portugal, querem residir em Portugal. Como todos nós sabemos, hoje em dia os brasileiros e os cidadãos brasileiros procuram muito Portugal, são talvez das comunidades mais numerosas hoje em dia em Portugal e, curiosamente, os brasileiros, o primeiro destino que quando chegam a Portugal não é o Algarve, portanto é normalmente Lisboa, Cascais e depois, agora ao norte, muito o vinho, a atração do vinho pelo Douro, enfim, e o Alentejo. Eu acho que o Algarve tem uma qualidade e um ambiente que acho que pode ser extremamente favorável para atrair estes cidadãos brasileiros. Primeiro, tem qualidade de vida, tem boa temperatura, tem praia, tem mar, que é aquilo que os brasileiros também gostam, e eu julgo que a atração para tentar atrair para o Alentejo alguma desta mão de obra qualificada que vai aqui do Brasil pode também ajudar a fortalecer o ecossistema inovador em torno da Universidade do Algarve, em torno dos institutos de investigação e dos centros de investigação da região do Algarve. E, portanto, eu acho que era um trabalho que o Algarve com certeza já iniciou e que naturalmente deveria agora acentuar, e nós estamos aqui justamente também para os apoiar caso seja necessário, os presidentes e as instituições, os presidentes de câmara e as instituições algarvias neste acesso ao mercado brasileiro. E tem a vantagem também de ser um tipo de atividade econômica que não conflita nem com a agricultura e muito menos com o turismo, porque é completamente limpo, é uma tecnologia digital. Antes, pelo contrário, é complementar e reforça, ou seja, eu acho que a especialização do Algarve na área do turismo e também na área da agricultura é carente de tecnologia. E a tecnologia ajuda e pode tornar ainda mais competitiva esta vantagem que o Algarve já tem na área do turismo e na área da agricultura. Quer dizer que os presidentes de Câmara do Algarve e os responsáveis pelas autoridades algarvias têm aqui no ICEP Brasil um apoio para esse tipo de estratégia? Todo. Estamos completamente abertos, aliás, sendo uma instituição pública portuguesa, não poderíamos ter outra posição que não seja a de braços abertos para apoiar as câmaras portuguesas, como já apoiámos, aliás, outras câmaras de outras regiões do país, do Alentejo, do Douro, de Trás-os-Montes, enfim, que têm demandado aqui o mercado brasileiro e particularmente aqui São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, justamente na divulgação das oportunidades que estas regiões oferecem para os investidores brasileiros. Os investidores brasileiros, claro, olham para Portugal e Lisboa. Aqui há tempos, quando a gente perguntava o que é que conheciam, se conheciam Cascais. Hoje em dia já conhecem mais, já conhecem Lisboa, já conhecem o Porto, conhecem Braga, conhecem o Douro, conhecem o Alentejo, mas se calhar há muito mais para conhecer, e estas câmaras que têm vindo têm justamente divulgado estas oportunidades. E o Algarve, com certeza, terá aqui um bom acolhimento quando vier aqui a divulgar, e nós estaremos aqui para apoiar. Fernando Carvalho conversou com a reportagem do Algarve News por ocasião do Portugal Invest Tech, que aconteceu esta semana no Consulado Português em São Paulo.
Além de empreendedores da nova economia interessados em investir em Portugal, o evento reuniu instituições voltadas à aceleração de startups e ao apoio à internacionalização dessas empresas, nos dois sentidos do Atlântico. E o Algarve foi destacado como uma boa opção de destino para o investimento brasileiro em tecnologia. É uma boa opção porque você tem lá um ativo humano gigantesco. Até uma característica dos brasileiros, por exemplo, que têm ido para Portugal, você tem muitas pessoas com 50, 60 anos se transferindo para Portugal para passar, digamos, a aposentadoria. E é um ativo humano que está em plena possibilidade de trabalho, plena possibilidade de empreender. Então imagina, Algarve e Cascais concentram uma boa parte desses brasileiros que vão com esse tipo de objetivo. Olha a oportunidade que nós temos, lançando aí luzes sobre a oportunidade, por exemplo, de empreender. O brasileiro tem conhecido muito a parte de investimento a nível de imobiliário, industrial, mas ainda há muito espaço para crescer na parte tecnológica, na parte do ecossistema português, que é um ecossistema muito maduro e está cada vez a ficar mais desenvolvido, e também porque há muitas startups brasileiras que estão a ver Portugal como uma porta de entrada para a Europa no seu processo de internacionalização. Então, temos aqui várias tendências que vão fazer, com certeza, que muitos investidores brasileiros cheguem a Portugal e olhem também para as startups portuguesas e brasileiras que estejam lá, exatamente para investirem em Portugal também. Agora, esse universo de startups, de novas tecnologias e de inovação, muitos dessas empresas que lidam com aplicativos e transformação digital não necessariamente precisam ficar em áreas muito povoadas, já lotadas e muito caras, não é? É o caso do Algarve, por exemplo, que é uma região pouco conhecida dos brasileiros, não é? E que poderia receber muitos desses investimentos tecnológicos pela proximidade com a UALG, por exemplo, com universidades e tal. Como é que vocês da Betaí veem essa nova área para a exploração do investimento brasileiro de tecnologia? Eu acho que Portugal tem vários polos que podem atrair investimento brasileiro. O Algarve, sem dúvida, é um deles, para além de oferecer uma ótima qualidade de vida, até mais próxima aqui ao Brasil. E, portanto, o que eu acho que é necessário é o Algarve e todos esses polos fora de Lisboa e do Porto promoverem mais quais são as suas forças, as vantagens que têm para startups se localizarem no Algarve e para investidores verem como é que é o ecossistema no Algarve. Então, acho muito importante haver uma comunicação clara, concisa, consistente e constante para que o investidor brasileiro não vá só para Lisboa e para o Porto. O cônsul de Portugal em São Paulo reconhece que, por motivos históricos e emocionais, o brasileiro conhece mais as regiões norte e centro de Portugal do que o Algarve. Mas, para Paulo Jorge Nascimento, o Algarve tem trunfos para atrair esse público, sobretudo nos meses entre setembro e maio. A comunidade brasileira acaba por se centrar na região da Grande Lisboa, portanto, a região que é Lisboa e, enfim, os municípios periféricos, Cascais, Sintra, genericamente, se não na região norte, Porto, Braga, ou então Coimbra. Isto tem muito a ver, enfim, a razão fundamental terá a ver, segundo creio, com dois fatores. Primeiro, uma espécie de memória coletiva de Portugal que existe no Brasil. E essa memória coletiva, quer se queira, quer não, está um pouco ligada à comunidade portuguesa no Brasil. Muitos dos brasileiros que agora descobrem Portugal, ou que visitam agora Portugal, fazem porque há uma espécie de recordação de contactos que tiveram ou com a família, no caso de serem descendentes de nacionais portugueses, ou da memória do vizinho que lhe foi transmitida, etc. E é um facto que a comunidade portuguesa imigrada no Brasil, historicamente, tem a sua origem essencialmente em três regiões. Uma região autónoma, que é a Madeira, outras são sobretudo no norte do país. A região do Grande Porto, Braga, Minho, Trás-os-Montes, até ao norte de Portugal. E um pouco também da Beira Alta, portanto, a região interior. O sul do Algarve não tem uma tradição de imigração. E, portanto, não tendo uma tradição de imigração, essa referência do Algarve para o brasileiro não existe. Por outro lado, o brasileiro que se desloca a Portugal em turismo não o faz num quadro de ir procurar o turismo que o Algarve oferece de uma forma mais imediata. O Algarve é conhecido por ser a estância balnear, enfim, de praia e sol, e de bons hotéis e de bons restaurantes do país de Portugal, não é? Ora, os brasileiros não procuram tanto esse tipo de turismo, procuram mais um turismo com uma referência histórica e isso acaba por os conduzir realmente para essas regiões
da capital e depois a norte. Coimbra ganha alguma relevância também nos tempos que correm, mas isso muito por via de um turismo que é induzido em primeira linha pelos estudantes. Há um número muito elevado de estudantes brasileiros em Portugal. Esses estão fixados, essencialmente, mais uma vez, Lisboa, Coimbra, Porto. E, portanto, é natural que depois dos estudantes irem, os pais acabam por ir visitar e, portanto, Coimbra começa a entrar também nesse circuito. Mas, realmente, o Algarve está fora por essa razão, quer-me parecer. Perguntava-me o que é que o Algarve pode fazer. Naturalmente o Algarve tem que se dar a conhecer. O Algarve não é só praias, o Algarve tem também uma zona interior do Algarve que é muito relevante, a zona da Serra Algarvia. O Algarve tem, obviamente, sem dúvida nenhuma, das melhores infraestruturas de turismo de Portugal, dos melhores hotéis, dos melhores restaurantes, dos melhores centros de lazer, e, portanto, não pode deixar de ser também atraente para os brasileiros, como é atraente para todos os outros. Há talvez alguma campanha de divulgação a fazer do Algarve no Brasil, que promoverá certamente esse conhecimento e depois será um estímulo a essa visita mais frequente. O Consul falou uma coisa interessante, que é o fato de o brasileiro procurar um turismo diferente, que não um turismo de praia, até porque praias aqui não faltam. E justamente o Algarve tem o pico da sua temporada turística no verão. E os brasileiros não estariam tão interessados em visitar o Algarve nessa altura, mas poderiam fazê-lo justamente na temporada baixa. Isso não seria justamente uma situação ganha-ganha, tanto para os brasileiros que chegam no momento em que os preços não estão tão altos, como para o Algarve que ocuparia... Não, certamente que sim, não é? Repare, hoje em dia a indústria do turismo procura justamente captar clientes em todas as épocas, embora continue a ser necessariamente uma indústria sazonal. Não é? Quer dizer, como disse, há picos, não é? O Algarve tem o seu pico entre os meses, creio, de maio a setembro, sensivelmente. Porquê? Porque corresponde no hemisfério norte à época do verão, corresponde no hemisfério norte à época das férias das famílias, das férias escolares. O Brasil está no hemisfério sul, tem justamente, digamos, esse período invertido. E, portanto, as férias no Brasil são em janeiro, em fevereiro, não é? Quando as famílias tiram férias, quando há interrupção escolar, etc. Seria, obviamente, uma boa solução para a oferta de turismo do Algarve e seria, naturalmente, também, para os brasileiros, um bom aproveitar daquilo que são momentos melhores em termos de custo-benefício, em função realmente justamente de estar na época baixa. Não tenho dúvidas que isso é um elemento que pode ser interessante. Os municípios de Loulé, Silves e Albufeira vão submeter à Unesco uma candidatura para conquistarem juntos o Estatuto de Geoparque Mundial. A iniciativa conta com o apoio da Universidade do Algarve, UALG, e tem como objetivo preservar um território que mostra a evolução geológica do planeta nos últimos 360 milhões de anos. O Geoparque Algarvenses Loulé Silves Albufeira, como já está sendo chamado, pretende transformar a riqueza geológica de uma região de 2.000 quilômetros quadrados em destino sustentável e com potencial turístico mundial. Entre os locais de interesse geológico apresentados no projeto estão a Rocha da Pena, em Loulé, o Grés de Silves e o Vale em torno do Castelo de Paderne, em Albufeira. Na tarde da próxima segunda-feira, em evento na Câmara de Loulé, será assinado um protocolo de colaboração para a viabilização do projeto. Além de representantes das 3 câmaras municipais, assinam o documento o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da UALG. O Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico em Silves está completando 10 anos com números animadores para salvar a espécie de felinos mais ameaçada de extinção em todo o mundo. Desde 2009, 122 animais nasceram no centro, sendo que 89 sobreviveram e 69 foram reintroduzidos nas florestas portuguesas. O centro abriga hoje 29 animais. Dos 8 linces que nasceram este ano, 6 serão libertados agora no início de 2020. O trabalho realizado em Silves tem dado bons frutos. Em 2009, não havia qualquer registro da presença de linces em Portugal.
Hoje já são 105 animais monitorados apenas no Baixo Guadiana, onde o centro libertou 40 animais ao longo dos últimos 10 anos. Em toda a Península Ibérica, há registros da presença de 650 linces vivendo na natureza. 93 atletas, entre eles 24 estrangeiros e 10 mulheres, concluem neste domingo uma das mais desafiadoras provas de corrida a pé no mundo. Com 300 quilômetros, o Alute Algarviana Ultra Trail une o Rio Guadiana ao Cabo de São Vicente e tem previsão de duração de 72 horas. Trata-se da mais longa prova disputada em território português e que já vai na sua terceira edição. A largada ocorreu ontem em Alcoutim e percorre os trilhos e serras do interior do Algarve, sobretudo a Via Algarviana. Entre os atletas estão o ultramaratonista português João Oliveira, do Chaves Run Team, vencedor das 2 primeiras edições. Além de outros 68 portugueses, ele vai competir com atletas de países como Espanha, França, Polônia, Inglaterra, Escócia, Brasil e Uruguai. No ano passado, ele concluiu a prova em 41 horas e 40 minutos. O fim de semana marca uma homenagem especial à escritora Sofia de Mello Breiner, que neste mês de novembro teria completado 100 anos, se viva fosse. Com participação especial da cantora Ana Rita Inácio, a Orquestra de Jazz do Algarve faz 2 concertos unindo palavra e música. As peças a serem executadas, originais e compostas pelo fundador da orquestra, Hugo Alves, foram musicadas a partir de textos da escritora que tinha casa em Lagos. Assim, às 9h30 da noite deste sábado, a orquestra realiza o primeiro espetáculo no Centro Cultural de Lagos. No domingo, às 5 da tarde, é a vez de Lolé receber o concerto, no Cine Teatro Loletano. Eu e a Orquestra de Jazz do Algarve queremos convidar-vos para os concertos de tributo a Sofia de Mello Breiner, dia 30 de novembro e 1 de dezembro, em Lagos e em Lolé. Esperamos por vocês! Quem dá o ar da graça neste fim de semana no Algarve é a chuva. No sábado, ela chega pelo Atlântico de forma fraca, em Algesur, Vila do Bispo, Monchique, Lagos, Lagoa, Silves e Portimão. No restante do território algarvio, a previsão é de céu nublado. Já no domingo, deve chover em todo o Algarve. No sábado, mínimas de 10 graus em Silves e Portimão e máximas de 22 graus em Tavira e 21 em Castro Marim. No domingo, os termômetros baixam um pouco, 8 graus em Monchique e 9 em São Brás de Alportel, máximas de 18 graus em Algesur e Tavira. E o Algarve News fica por aqui. Um bom fim de semana a todos.